Graças a Deus. Eu quero saudar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. O tema da nossa mensagem de hoje, da nossa pregação de hoje, é que Deus sempre nos ouve. Deus sempre nos ouve. Você que trouxe a sua Bíblia hoje, abra ela, por favor, no livro de Salmos, no capítulo de número 116, a partir do versículo 1. Espírito Santo, fala conosco através da tua palavra, que essa palavra, Senhor, ela possa falar profundamente ao coração deste teu irmão e ao coração desta minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia diz assim, olha só, versículo 1: amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque se inclinou para mim os meus ouvidos. Invocar-o-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, e das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Irmãos, o Davi, quando ele escreveu esse salmo, ele revelou uma das coisas, podemos dizer, mais preciosas da sua intimidade com Deus. Davi disse: eu amo o Senhor, porque o Senhor me ouve. Eu amo o Senhor, olha que interessante. Eu amo o Senhor, porque o Senhor me ouve. Você sabe que no mundo que nós vivemos, assim como naquela época em que o Davi viveu, havia vários deuses. Hoje em dia, existem vários deuses por aí: Deus de pau, Deus de pedra, Deus de gesso, Deus de ouro, Deus de papel, deuses das mais diferentes formas. A diferença desse Deus para o nosso Deus, a diferença dos deuses da época do Davi para o Deus de Davi, é que Deus, segundo Davi, é aquele que ouve. Lá no livro de Isaías, capítulo 59, está até aí, né, no telão, nós pedimos para colocar, para você poder acompanhar. Diz o seguinte: que eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem surdo os seus ouvidos, para que não possa ouvir. Ou seja, Deus, Ele está sempre atento para poder ouvir o nosso clamor, para poder ouvir a nossa súplica. Está sempre pronto para poder ouvir a nossa voz. E Davi disse: eu amo o Senhor, porque o Senhor me ouve. Irmãos, existem duas coisas no ser humano
que é impossível de se copiar. Uma, aliás, que é impossível de ser igual. Uma é o fio de cabelo. Olha, tem pessoas que podem ter um cabelo parecido com o do outro, mas o cabelo não é igual, tanto que pelo fio de cabelo dá para se fazer o exame do DNA. Ou seja, se o cabelo fosse igual, né, a do outro, então não poderia se fazer o exame do DNA. O cabelo pode ser parecido, mas ele não é igual. Está dando para entender, sim ou não? E uma outra coisa que não é igual nunca um do outro é a voz. A voz pode ser parecida. De repente, você até conheceu alguém que tinha uma voz parecida com a voz de um parente seu, de um amigo seu, de um conhecido seu, mas embora a voz seja parecida, a voz nunca é igual. Então entenda uma coisa: quantos milhões e milhões de habitantes não há na terra? Quantas milhões de pessoas não existe na face da terra? Mas a Bíblia diz, Davi diz: eu amo o Senhor, porque o Senhor me ouve. Ou seja, Deus conhece a voz de cada um de nós. Amém, pessoal? Deus conhece a sua voz. Deus conhece a minha voz. Por isso que o diabo luta para poder travar a sua voz, para você não orar, para você não cantar, para você não clamar, para você não suplicar. O diabo não quer que você abra a sua boca, porque o diabo sabe que Deus conhece a sua voz. Então, quando a coisa estiver difícil para você, quando a luta estiver grande para você, quando o problema estiver grande para você, não se esqueça de abrir a sua boca, de clamar, de cantar, de adorar a Deus, porque Deus, Ele conhece a sua voz. Então o Davi, ele começa esse salmo dizendo: eu amo o Senhor, porque o Senhor conhece a minha voz. Porque o Davi sabia que entre milhões de pessoas que já existia naquela época, quando ele clamava a Deus, Deus sabia que era ele clamando, Deus sabia que era ele invocando. E aí no versículo de número 2 está o segredo, porque ele diz: ó, o Senhor se inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Está o segredo. Aqui está o segredo para quem quer ser feliz. Aqui está o segredo para quem quer ter uma vida maravilhosa. Aqui está o segredo para quem quer ter vitória. É você clamar a Deus enquanto viver. É você invocar a Deus enquanto está com vida. Ou seja, por exemplo, talvez você foi no médico e o médico disse assim para você: olha essa doença que você tem, essa dor que você tem, olha, tem aí 10% de chance de você ser curado. Irmãos, se existe 10% de chance, ainda há vida, Deus pode te curar. Talvez o seu marido ou o seu filho, ele é viciado, né, em uma determinada química, no álcool, na bebida. Talvez o seu marido foi embora de casa, ou o seu filho foi embora de casa, ou a sua família está destruída, ou está sendo destruída. Mas enquanto eles viverem, há a possibilidade de Deus reverter aquela situação. Irmãos, enquanto a vida clame. Mas, ó bispo, eu já estou com uma certa idade, como que eu vou constituir uma família? Enquanto a vida
há esperança. Então Davi disse: olha, invocarei o nome do Senhor enquanto eu viver, porque Davi sabia que Deus ouvia ele. E aí o versículo 3 é interessante, porque diz assim, laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ou seja, irmãos, você está passando por uma luta, você está passando por uma tribulação, você caiu numa armadilha, você caiu em uma cilada, clame a Deus, clame a Deus. O Davi disse: olha, toda vez que o laço de morte me cercava, toda vez que o diabo, que os inimigos, eles me rodeavam para dizer: olha, eu vou pegar este homem, eu invocava o nome do Senhor. Então, amados irmãos, invoque o nome do Senhor, porque se você invocar o nome do Senhor, é como o apóstolo Paulo disse: invoca-me o nome do Senhor e será salvo. Então, se você invocar, Deus vai te salvar. Se você invocar, Deus vai te ajudar. E interessante é que a Bíblia diz que Deus se inclina. Por exemplo, eu fico pensando, tem pessoas que dizem assim: para me enriquecer, para mim ganhar dinheiro, para me prosperar, eu tenho que colocar um Buda. Já viu a imagem do Buda? Já viu? É a imagem de uma pessoa gorda, obesa, com as pernas cruzadas. Então tem pessoas que pensam que para ela enriquecer, ela tem que pegar a imagem do Buda e colocar na sua casa. Mas olha que interessante, o Buda, ele tem as pernas cruzadas, mas ele não se inclina. Aqueles santos que se dizem santos lá na igreja católica, a imagem disso, a imagem daquilo, aquele que diz que o santo que cura, o santo que prospera, o santo que dá casamento, o santo que abençoa a vida amorosa, o santo das causas impossíveis. Veja que a pessoa até pode carregar aquela imagem numa carteira, numa gargantilha, no peito, mas aquela imagem não pode se inclinar. Mas Davi diz: o meu Deus é aquele que se inclina para poder ouvir a minha voz. Amém, pessoal? Entenda uma coisa: lá no céu, irmão, Deus pode estar ocupado fazendo qualquer coisa, mas toda vez que um filho dele, assim como você mãe, você pai, conhece a voz do seu filho de longe, quando nós clamamos por socorro, quando nós clamamos pela ajuda de Deus nessa terra, Deus, Ele para tudo que está fazendo no céu e Ele se inclina para poder ouvir a nossa voz. Irmãos, algo interessante que me chama a atenção foi o que Jó disse. Lá no livro de Jó, no capítulo de número 19, no versículo de número 25, Jó, ele disse assim: o meu Redentor vive. Irmãos, o nosso Deus não é um Deus de fantasia, não. O nosso Deus não é um Deus que se fala por aí e que não se manifesta. O nosso Deus é aquele que vive. Então Jó dizia: eu amo a Deus, eu confio em Deus, eu creio em Deus, porque o meu Deus é aquele que vive. Marca aí para você ler na sua casa, Jó 19:25. O meu Redentor, dizia Jó, o meu Redentor vive. O seu Redentor vive, irmãos.
vida que você tem que viver é uma vida diferente da vida das pessoas aí fora, porque o povo aí fora, eles creem em um Deus de imagem, de estrutura, eles creem num Deus que não se move, mas nós cremos num Deus que se inclina, e mais do que isso, de um Deus que Ele conhece a sua voz. Então por que o Davi, ele vencia os seus problemas? Por que os inimigos diante de Davi era derrotado? Porque tudo que Davi fazia dava certo, porque Davi tinha consciência que Deus conhecia a sua voz, por isso tudo que ele precisava, ele ia lá e ele pedia para Deus. Entenda uma coisa, irmãos, por que tem muitos crentes, por que tem muitos cristãos que a vida não flui, por que tem muitas pessoas que a vida não anda? Porque, olha, não pede o socorro de Deus. Quando passa por um problema, quando passa por uma luta, ao invés de falar primeiramente com Deus, ela vai pegar o telefone, ela liga primeiro para o marido, para o filho, para o pai, para a mãe, para o tio, para o avô, seja lá para quem for, ela fala com todo mundo, e aí por último, ela fala com Deus. Eu pergunto para você, você gostaria de ficar em segundo plano? Assim também é Deus. Deus não se agrada, irmãos, quando nós colocamos Ele em segundo plano. Deus não se agrada quando nós colocamos Ele, olha, como segunda opção. Por isso, tudo que você precisar, ou tudo que você for fazer, antes de você consultar qualquer pessoa, consulte a Deus, porque Deus, Ele nunca vai deixar você na mão. Diga glória a Deus. Deus nunca vai deixar você na mão. Amém, pessoal? Amém? Você está com a sua Bíblia aí? Está com a sua Bíblia? Abra aí um versículo, uma folhinha antes. Salmo de número 113. Salmo de número 113, no versículo de número 4, olha o que o Davi fala. Davi diz: quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas e que se inclina para ver o que se passa na terra. Irmãos, olha aqui para o homem de Deus. Eu não sei se você já subiu num prédio muito alto, e você, quando chegou lá no topo daquele prédio, diante daquelas vidraças, daquela janela, olha, você tentava enxergar alguma coisa lá embaixo, e você via tudo muito pequenininho, o carro pequenininho, as pessoas pequenininhas. Sabe, você vê as coisas muito pequenininhas. Agora, imagine só, irmãos, imagine, além desse céu que nós vemos, existe mais três. A Bíblia diz que existe o primeiro céu, a Bíblia diz que existe o segundo céu, a Bíblia diz que existe o terceiro céu. Como que Deus, lá no terceiro céu, Ele pode ver, olha só, o que se passa em toda a terra? Como que Deus, Ele pode ver o que está acontecendo em toda a terra? E aí está aí o segredo do Salmo 103. A Bíblia diz que Deus se inclina. O que nós entendemos com isso? Deus é tão grandioso, Deus é tão poderoso, que nada passa desapercebido dos olhos do Senhor. Então entenda uma coisa: essa luta que você está passando, você não está sozinho nela. Esse problema que você está atravessando,
Você não está esquecido por Deus. Deus está vendo, Deus está olhando para você. Mas poxa vida, se Deus está me vendo, se Deus está olhando, por que Deus não me socorre? Se Deus está vendo, por que Deus não muda essa situação? Se Deus está vendo, por que Deus não me abençoa? Entenda uma coisa, irmãos, está faltando aí você clamar por Ele. Ele disse, olha só, Ele disse: eu amo ao Senhor, porque o Senhor me ouve. Enquanto eu viver, eu vou invocar a Ele. Então clame a Deus, não se canse de clamar, não se canse de falar com Ele. Por que o socorro veio para Paulo e Silas naquela prisão? Porque Paulo e Silas estavam abrindo a boca, estavam falando com Deus. Por que as muralhas caíram? Porque enquanto Josué, juntamente com o povo, estava dando volta em volta das muralhas, eles estavam abrindo a boca, estavam gritando. Por que Deus, Ele mandou fogo para poder consumir aquele sacrifício que Elias fez diante do profeta de Baal? Porque Elias estava com os joelhos dobrados, abrindo a boca e falando com Deus. Quando você abre a sua boca, Deus não deixa a sua voz cair no chão, e Deus conhece a voz dos filhos dele. Amém, pessoal? Deus conhece a voz dos filhos dele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Deus não vai permitir nunca, Deus jamais vai permitir que algum dos seus filhos fique numa situação crítica, fique num beco sem saída, fique num abismo, sendo que aquele filho está clamando por ele e ele não venha socorrer. Amém. Nós abrimos esse mês a campanha das maravilhas de Deus, e eu disse para você aqui que Deus, quando viu o sofrimento do povo de Israel, a Bíblia diz que Deus desceu a fim de livrar. Deus desceu. Deixa eu contar uma historinha para você. Tinha um pai, e esse pai ensinava para o filho assim: filho, aconteça o que acontecer, sempre confia no pai. Aconteça o que acontecer, sempre confia no pai. E um dia o pai, ele estava arrumando as bagunças do porão da casa. E você sabe, você que tem porão na sua casa, você sabe que o porão é um lugar escuro, e quem está no escuro vê quem está no claro, mas quem está no claro não consegue enxergar quem está no escuro. E aí a criança, ela se aproximou da boca do porão, né? Daquela portinha do porão, e ela começou a chamar pelo pai. Ela ouvia a voz do pai, e o pai ouvia a voz do filho. Só que o filho, embora ouvia a voz do pai, ele não via. E aí o filho dizia lá da boca do porão: pai, eu quero ir aí com o senhor, eu quero ir onde o senhor está. E aí o pai se aproximou na parte de baixo do porão e falou: filho, você quer vir aqui? Pode pular. E aí o filho dizia: mas pai, eu não estou te vendo, eu não estou te enxergando. E aí o pai disse do outro lado: mas filho, eu não te ensinei que você deve confiar no pai, aconteça o que acontecer? Você não está ouvindo a minha voz? Eu estou aqui embaixo, pode pular. E o filho pulou. E quando o filho pulou, quem estava lá embaixo segurando por ele? O pai. O pai estava segurando pelo filho. Embora o filho, ele não viu o pai, mas ele pulou porque ele tinha certeza que o pai estava ali embaixo. Então deixa eu falar uma coisa para você: qual é a lição de tudo isso?
Qual é a lição dessa palavra? A lição que fica no dia de hoje é que, irmãos, Deus conhece a sua voz. Deus conhece. E você pode se lançar, você pode confiar, você pode clamar por Ele, porque Ele sempre virá para poder socorrer você. Então Davi dizia: eu amo o Senhor, porque o Senhor conhece a minha voz. Olha, então, se eu passar, se eu estiver num lugar que você não estiver me vendo, né? Mas quando você ouvir a minha voz, você vai dizer: essa é a voz do bispo. É uma verdade, você conhece a minha voz. Quando você ouvir uma voz, por exemplo, de algum familiar ou um amigo, você não estiver vendo a pessoa, mas se você passar e alguém estiver falando, você vai dizer: olha, o fulano está aí, é a voz do fulano. Assim é Deus, irmãos. As pessoas podem até imitar a nossa voz, mas uma imitação não é uma coisa para sempre. Uma imitação é uma coisa que dura todo século, que dura todo tempo. Então, quando você clama por Deus, Ele já sabe quem você é, Ele já sabe o que você está precisando, e Ele sabe o que Ele precisa fazer para você ser uma pessoa feliz, uma pessoa realizada. Por isso que o diabo luta para você não clamar a Deus, por isso que o diabo luta para você não orar. Olha, veja que quando você passa uma adversidade na sua vida, a primeira coisa que você para de fazer é orar, porque o diabo sabe que a oração tem poder, o diabo sabe que a oração tem força. Então não pare de orar, não pare de clamar, porque o próprio Isaías disse: invoca-me e eu responderei, anunciar-te-ei coisa grande e oculta que ninguém sabe. Isaías recebeu uma revelação de Deus, que se ele e o povo de Israel clamasse, Deus atenderia, dando àquele povo tudo o que eles precisavam para ser uma pessoa feliz. Amém, pessoal? Você quer ser feliz? Quer ser curado? Quer ter a família unida? Quer ser liberto? Quer prosperidade? O que você precisa? Clame por Deus. Não pare de clamar. Não pare. Ah, mas é perda de tempo. Não, não é. Não é perda de tempo, não, irmãos. Não é perda de tempo você orar. Deixa eu te contar a experiência de um homem. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 1 em diante, depois você lê com calma lá. A Bíblia conta a história de um homem chamado João. João, entre todos os discípulos de Jesus, foi o último que ficou. E João foi aquele que podemos dizer que teve a vida mais cruel, porque João ele foi preso numa ilha, a ilha de Pátimos. Só para você ter uma ideia, aonde João foi preso, não tinha como escapar, porque a prisão era exatamente uma ilha. Ali, naquela ilha, naquela prisão, só ficavam os presos políticos, os presos considerados perigosos. Qual foi o crime que João cometeu? Nenhum. Mas ele professava uma fé em Deus, ele clamava a Deus. E João, lá naquela ilha não existia eletricidade, a alimentação era péssima. Quando caía a noite, que o mar ficava agitado, que a maré subia, era uma ilha que a sua ponta era cheia de rocha. Imagina quando as águas se chocavam naquelas rochas, imagina o barulho que era. Olha os laços que Davi disse aí, olha os laços que Davi disse. João já estava velho, a única saída que restava para ele, humanamente falando, era a morte. Não tinha como ele sair daí.
E talvez o João pensava: poxa vida, Jesus, eu vivi tanto tempo com Jesus, olha, eu andei tanto tempo com Jesus, eu até colocava minha cabeça nos ombros de Jesus, Jesus colocava a cabeça no meu ombro, nós éramos amigos, Jesus me chamava de amigo, eu vi Jesus ressuscitar, mas Jesus me abandonou, agora eu estou velho aqui nessa prisão. E um certo dia, João lá naquela prisão, ele recebeu uma visita quando estava tudo escuro. Quando estava tudo escuro, ele recebeu uma visita, e ele narra isso em Apocalipse capítulo 1. João, ele narra dizendo assim, que um homem com uma veste branca como a neve, com os cabelos brancos, com os pés polidos, com um cinto de ouro, com o rosto resplandecente como o sol, apareceu para ele naquela ilha, na visão do Filho glorificado. Ele narra, ele escreve dizendo: a visão de Jesus glorificado. Para você que não sabe, João foi o único que viu Jesus glorificado na figura de Deus. João foi o único que viu Jesus na figura de como ele é de verdade. A Bíblia diz que ele não aguentou e ele caiu extasiado, e Jesus o toma pelas mãos e o levanta. Irmãos, se você não está entendendo o que eu estou dizendo, aquelas orações que o João fazia naquela ilha, naquela prisão, ela não foi jogada ao vento, ela não foi perdida, porque na hora certa, no momento certo, Jesus apareceu para ele. Entenda uma coisa, irmãos, Deus nunca erra o endereço, Deus nunca erra o endereço. Se Deus reservou maravilhas para a sua vida, se Deus reservou maravilhas para você, pode estar certo, na hora certa, aquilo que Deus preparou vai chegar. Agora, a palavra de Deus para você hoje é: não pare de orar, não deixe de orar. Ela, mais uma ilustração, lembra daquela viúva e da parábola do juiz iníquo? Lembra que Jesus falou: orai sem escurecer. Não pare de orar. Mas eu estou orando, a coisa não está acontecendo, eu estou pedindo, a coisa não está acontecendo. Continue orando. A sua oração Deus ouve. Deus, Ele ouve a sua oração. Irmãos, olha aqui para o homem de Deus, olha aqui para o homem de Deus. Se tem uma arma maior que você tem com você, se tem uma arma poderosa que você carrega com você, é a oração. Você não tem noção, você não tem ideia do poder que tem uma oração. Por isso, você pode estar exausto, cansado, você pode ter tido um dia difícil, não vai dormir antes de orar. Não sai para a rua da sua casa antes de orar, porque, irmãos, você não sabe o que você vai enfrentar aquele dia. Olha, você pode estar todo compromissado, mas é óbvio, mesmo que você ore na sua casa, não é a mesma coisa que a oração que nós fazemos aqui na igreja, porque uma brasa fora do braseiro, ela dura um tempo, mas não 2 tempos. Então existe momentos que você tem que estar aqui na igreja para você aquecer novamente. É aquela oração coletiva que nós fazemos na igreja. É quando você pega a sua brasa, que é a sua vida, e você vem para a igreja, você se une conosco. Ou seja, é como se você pegasse um pedacinho de brasa que está quase se apagando
apagando e você coloca no traseiro, ela vai se acender novamente. Não pare de orar, não pare. Mas eu estou cercado por laços de morte, mas Deus se inclina para você. Não pare, não pare. Amém, pessoal? A oração tem poder. A oração tem poder. Diga graças a Deus. Vira por mão do lado, diga: a oração tem poder. Diga: a oração tem poder. Diga: a oração tem poder. Fale por mão do lado. A oração tem poder. Fale para ele. Diga: a oração tem poder. A oração tem poder para curar. A oração tem poder para libertar. A oração tem poder para salvar. A oração tem poder para abençoar. A oração tem poder até para levantar defuntos, igreja. A oração tem um poder muito grande. O diabo não vai calar a igreja do Senhor. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Vamos cantar essa música. Cante assim, ó. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Fica aí, igreja. Poder vários problemas saber. Entregar meus problemas abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. A oração tem poder para abençoar, e a oração está dando efeito aqui, ó. No poder da viva do altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Até que o mar for levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio, Senhor, eu creio no poder da oração. Faça Deus levar meus problemas pra Deus. Nós vamos trabalhar, nós vamos invocar a Deus. Aleluia, Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Mais uma vez, eu creio no poder da oração. Ó Espírito Santo, nós oramos nesta noite, nesta manhã. Nós invocamos o teu nome nesta manhã. E nós fazemos a oração das maravilhas agora. Nós fazemos a oração das maravilhas. A oração das maravilhas do Senhor. Oh, meu irmão e minha irmã, nesta noite em que as luzes se apagam, meu Pai, em que as luzes se apagam, é o momento que o Senhor começa a operar, é o momento que o Senhor começa a agir. Oh Espírito de Deus, esse
as famílias, vai abençoando a tua igreja. Oh, meu irmão e minha irmã, o poder de Deus está operando no nosso meio. Começa a clamar a Deus agora, começa a clamar ao Senhor nesta hora. Oh, Espírito Santo, vai fazer a tua obra nesta igreja, Senhor. Vai transformando, vai abençoando, vai operando as tuas maravilhas. Oh, Espírito de Deus, nós podemos sentir a tua presença neste lugar. Aleluia. Oh, Espírito Santo, eu vejo pela fé doença desaparecendo, caroço desaparecendo, em nome de Jesus Cristo. Receba aí agora, igreja, a maravilha do Senhor. Receba o Espírito da vida, o Espírito de Deus. Deus é contigo, Deus é contigo. Aleluia. Oxa, berecanta, berecanta, berechanta, samararaias. Oxa, berecanta, berechanta, berecanta, berechanta, samararaias. Clame a Deus agora, clame ao Senhor agora, invoque ao Senhor agora. E quando nós clamamos, o Senhor se inclina. Isso, Deus se inclina neste momento, e Ele recebe a sua oração, Ele recebe o seu clamor. Oh, Espírito Santo, vai batizando com o Espírito Santo, vai avivando esta igreja, vai avivando este povo, vai operando no nosso meio, Senhor Jesus. Coloque a mão no local da dor, coloque a mão no local da doença, porque as águas, Senhor, elas estão aqui. O Senhor está mexendo as águas, o Senhor está mexendo as águas. Isso, o Senhor está mexendo as águas, e Ele está curando, Ele está libertando, Ele está abençoando. Olhe para esta sarça, olhe para esta sarça. Isso, Deus está abrindo portas para você. Deus está tocando no seu marido, Deus está tocando no seu filho, Deus está tocando no seu trabalho, na sua vida amorosa, na sua vida sentimental. Isso, igreja, aquele fogo que o Moisés viu no alto daquela montanha, isso, aquele fogo, ele está aqui nesta manhã. Esse fogo, ele está vindo dentro de você. Esse fogo está queimando esse sofrimento, ele está queimando essa doença, ele está queimando esse problema. Deus é contigo, o Espírito Santo é contigo, igreja. Isso, receba agora o fogo do Espírito Santo. Isso mesmo, receba o poder de Deus nesta hora. Oxa, berecanta, berechanta, berecanta. Oh, Espírito de Deus, que o que eu estou sentindo aqui, que o teu povo senta aí agora. Receba poder,
coração